Meus amores, escutem bem, nós estamos chegando na reta final do nosso curso de eletricidade. Já passamos por eletrostática, por eletrodinâmica, estamos estudando eletromagnetismo e chegamos agora no nosso último bloco sobre eletromagnetismo. Aqui nós vamos falar sobre o processo de indução eletromagnética. Vamos para a aula? Meus amores, funciona assim. Você vai induzir um objeto ficar eletrizado. Pois é. Vamos ver como é que isso funciona. Só que para isso a gente precisa conhecer alguns conceitos, né? Criar algumas definições iniciais. Então vamos lá. A primeira coisa é o fluxo magnético. Como você está vendo aí, o que é isso chamado fluxo magnético? E aí eu fiz uma ilustração para você imaginar aqui, ó, um ímã e que de frente a esse ímã nós tenhamos aí uma espira. O que é essa espira? É como se fosse um anel, um círculo diante desse ímã. O que eu quero que você perceba é que tem algumas linhas, aí eu representei aí meio de laranja, algumas dessas linhas, elas estão passando por dentro dessa espira, outras não. Essas linhas que estão passando por dentro, elas compõem o que nós chamamos de fluxo magnético. Então, só é fluxo magnético quando nós temos campo magnético fluindo através de uma espira. Combinado? Desculpe, vamos lá. Esse fluxo magnético ele pode ser mais intenso ou menos intenso de acordo com três variáveis. A primeira variável é a intensidade do campo magnético. Então imagine a situação do jeito que está desenhada, mas que esse ímã fosse, abre aspas, mais poderoso. E aí ele teria bem mais linhas, né? Vamos fazer aqui uma ilustraçãozinha aqui, ó. Se ele fosse mais poderoso, haveria mais linhas aqui, inclusive passando por dentro dessa nossa bobina. Olha aí, viu aí? E aí, então, a gente tem um fluxo mais intenso. Então, primeira coisa, o fluxo depende do campo magnético. Próxima coisa, depende do tamanho dessa espira. No caso, a gente diz da área. Porque se essa espira ela for pequena, então vai ter menos campo magnético fluindo através dela. Se ela for maior, então vai ter mais campo magnético fluindo. Segunda coisa que a gente percebe que influencia o fluxo magnético é a área da espira. E terceira coisa é a inclinação da espira em relação às linhas do campo. Porque essa espira está desenhada na vertical. Se a gente inclinar ela e ela ficasse na horizontal, as linhas iam passar por cima, iam passar por baixo, mas não passariam por dentro dela. Percebeu? E aí a gente expressa essa variação do fluxo magnético da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui para você. Pegar uma canetinha aqui. Vamos lá. Tá riscando? Tá. Então olha só. O fluxo magnético, que eu estou representando por essa letrinha grega, ele é diretamente proporcional à intensidade do campo, diretamente proporcional à área da espira e diretamente proporcional ao cosseno do ângulo θ. E aí você diz assim, que ângulo é esse? Como assim ângulo θ? Vou te mostrar agora. Imagine que essa espira ela tem uma linha normal. Normal é sempre uma linha que a gente imagina que seja perpendicular ao fluxo magnético. A minha produção é invocada. Eu trouxe a aguinha. Percebeu que eu estou com a garganta seca? Trouxe a aguinha aqui, ó. Outra curiosidade, se você não sabe, nossas aulas são gravadas sem corte e sem edição. Elas já saem prontinhas desse jeito. Por isso que de vez em quando a gente faz essas interrupções na aula. Vamos lá. Agora acho que melhorou bastante. Então, imagine essa linha normal. Então, olha aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui novamente. Certo? Essa linha verde é a linha normal. E aí, se você for olhar, não existe ângulo entre essa linha normal e o campo magnético. Percebeu? Que ela está perpendicular, ou desculpe, paralela. Então, o ângulo é zero. E aí, o cosseno de zero vale 1. Então, nós teríamos o maior fluxo possível. Se a gente for girando a espira, essa normal ia mudando de ângulo e aí ia reduzindo até zerar, caso essa linha ficasse perpendicular. Meus amores, quando a gente fala de prova de Enem, ou mesmo dos vestibulares tradicionais, não é comum mesmo, que se peçam para você ter que calcular esse fluxo magnético. O fluxo magnético é importante que a gente saiba que ele existe e saiba quais grandezas influenciam ele. Só que o que mais importa aqui é que você perceba quais são as variáveis
que podem afetar o valor desse fluxo magnético. Quais as variáveis e como elas afetam? Então, se a gente variar a intensidade do campo, estaríamos variando o fluxo magnético. Ou se variar o tamanho da espira, ou ainda se variar o ângulo. Você está lendo o enunciado de uma questão e de repente você se deparou com uma situação onde uma dessas grandezas está variando. O que é que você tem que trazer para sua mente? Está ocorrendo a variação do fluxo magnético. Por que essa variação de fluxo magnético chega a ser até mais importante do que o próprio fluxo? Isso nos leva para a lei de Faraday. Faraday ele percebeu o seguinte. Bom, ele percebeu que uma força magnética é gerada sempre que uma carga se movimenta dentro de um campo magnético. Então, percebe-se então que a eletricidade cria força magnética. Faraday se pergunta então, não seria possível invertermos a situação e fazermos com que uma força magnética produzisse uma corrente elétrica? Então pensa aqui comigo, vamos lá, deixa eu te ilustrar. Imagine que essa caneta aqui, ó, essa canetinha aqui, pode jogar em tela cheia, isso. Pronto, dá para ficar mais perto a imagem? Tipo um zoom, opa, excelente. Então olha só, imagine que isso aqui é um fio, certo? E vamos imaginar um campo magnético aqui no nosso espaço. Vamos imaginar que tem um campo magnético vindo desse lado para esse, certo? Um campo magnético para cá. E aqui é um fio percorrido, por enquanto, não ligado a nada, certo? Não ligado a nada, não é percorrido por corrente. Ele está aqui parado dentro desse campo. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou girar ele para cá, para que ele fique perpendicular ao campo, certo? E aí eu vou pegar com a minha mão e vou suspendê-lo aqui, ó, certo? Vou suspender aqui o fio. Na hora que a gente faz esse movimento de suspensão, a partir da minha força, o que é que acontece? Os elétrons livres que fazem parte da estrutura desse fio, eles estão movimentando-se para cima junto com o fio. Logo, eles estão se movimentando dentro do campo magnético. E o mais legal, perpendicular ao campo magnético. O campo está para cá, o fio está para cá e as partículas estão subindo. Vamos aplicar aquela regrinha do tapa? Então vamos lá. Lembrando, são elétrons livres. Elétrons são cargas negativas, tapa com as costas da mão. Então, à medida que o campo está para cá e a partícula está para cima, tá, né, os elétrons estão subindo, o tapa faz com que elétrons corra em direção a você, de mim em direção a você. Então, elétrons livres vão correr aqui dentro. Bom, se os elétrons correm em direção a você, a gente convencionou que a corrente segue no sentido oposto. Então vamos imaginar a corrente vindo de lá para cá, certo? A corrente no sentido convencional, a gente finge que quem corre são os prótons. Então a gente criou uma corrente elétrica dentro de um condutor apenas pelo fato de eu ter proporcionado o movimento desses elétrons livres dentro de um campo magnético. Ou seja, a mecânica da minha mão, a energia mecânica usada por mim, foi convertida em energia elétrica que fez os elétrons correrem, criando a corrente elétrica. Faraday vai se debruçar sobre isso um pouco mais e ele vai entender o que posteriormente se torna a sua grande lei, a lei da indução de Faraday. Vamos então para essa lei. Imagine você que eu tenho um ímã gerando um campo magnético e de frente a ele eu tenho uma bobina ou um solenoide, que é o que está desenhado aí, né? Essa coisinha que parece uma mola que você está vendo aqui do lado. Agora, se esse ímã estiver parado, essa lâmpada não vai acender. Não vai ter corrente elétrica nesse circuito. Mas, quando se gira esse ímã, ou se a gente movimenta a bobina, ou se a gente faz qualquer coisa que altere o fluxo magnético, faz com que surja uma corrente elétrica induzida dentro dessa fiação que passa pela lâmpada, fazendo ela acender. Então, se a gente imaginar que esse ímã está girando, quando ele passa com o polo norte próximo da bobina, ele cria uma variação de fluxo magnético que faz as cargas livres correrem para um lado. Quando o ímã se inverte de polaridade, ele faz agora as cargas correrem para o lado oposto. Quando o ímã dá outra volta, a corrente agora se estabelece para o lado que estava inicialmente, e quando o ímã se inverte novamente, a corrente também se inverte. Isso faz com que a gente crie uma corrente elétrica, porém alternada. Alternada porque o seu sentido não é contínuo. Ora é para um lado, ora é para o outro lado.
Então, a gente cria uma corrente elétrica alternada apenas pela variação do fluxo magnético. Sempre que houver uma variação do fluxo magnético, você vai ter uma corrente elétrica induzida. Ah, mas você só vai ter a corrente se o circuito estiver fechado. Se o circuito estiver aberto, então não teremos a corrente, teremos apenas a diferença de potencial entre as extremidades, ou a força eletromotriz induzida. Vamos anotar isso? Vamos lá. Quando temos, deixa eu apagar aqui, trocar a cor da caneta, vamos botar aqui um pretinho aqui, ó. Deixa eu até aumentar a espessura desse risco. Excelente. Então pensa o seguinte, a força eletromotriz, esse F ficou ridículo, deixa eu arrumar ele aqui. A força eletromotriz induzida, ela é dada pela rapidez com que se faz variar o fluxo magnético. Observe que eu tenho um ΔΦ, variação do fluxo magnético, e na parte de baixo eu tenho um ΔT, o intervalo de tempo. Tudo que é em função do tempo significa o quê? É a rapidez de alguma coisa. Exemplo. Desculpe. Pensa o seguinte. A velocidade, né, ΔS sobre ΔT, e ΔS na posição, então velocidade é a rapidez com que se muda de posição. Aceleração é variação da velocidade sobre o tempo, então é a rapidez com que se varia a velocidade. Potência é energia, trabalho sobre tempo, então é a rapidez com que se realiza um trabalho. Então, ΔΦ sobre ΔT é a rapidez com que se varia o fluxo magnético. Então, o que é que ele percebe? Se a variação do fluxo magnético ocorrer de forma lenta, vai criar uma força eletromotriz com uma intensidade muito pequena. Mas se você fizer esse fluxo variar de forma bem mais rápida, você vai criar uma força eletromotriz bem mais intensa. Então fique esperto nisso aí, ó. A variação do fluxo magnético é quem induz o surgimento de uma força eletromotriz induzida. Não é o campo, não é a área, não é o ângulo, não é o fluxo, é a variação do fluxo. Se o fluxo não variar, não gera uma força eletromotriz induzida. Pegou a visão? Ficou esperto? Deixa eu te dar uma aplicação disso. Os geradores mecânicos nada mais são do que isso, os geradores eletromecânicos. Eles têm um eixo preso a um ímã, e aí quando esse eixo gira, esse ímã faz variar o fluxo magnético em algumas espiras. E aí, essas espiras são percorridas por corrente elétrica, o que gerou uma energia elétrica. Agora, as energias produzidas por geradores eletromecânicos, elas têm de diversas fontes. Hidrelétrica, termoelétrica, energia eólica. Eu quero destacar duas aqui, a eólica e a hidrelétrica. Os geradores são exatamente com o mesmo princípio, variação do fluxo magnético. Porém, tem uma desvantagem muito grande que às vezes não é mencionada quando se trata da energia eólica, as usinas eólicas. Como há uma instabilidade na velocidade do vento, então a gente não tem controle sobre a taxa de variação do fluxo magnético. Se o vento estiver muito intenso, vai fazer aquela máquina girar de forma mais rápida e aí vai se produzir mais energia. Se o vento estiver mais lento, ela acaba produzindo menos energia. Por quê? Porque está variando menos ou variando com mais lentidão esse fluxo magnético. A hidrelétrica tem suas desvantagens, a desapropriação de terras para o alagamento, para poder fazer o represamento da água, a decomposição da matéria orgânica que ficou submersa, a emissão de dióxido de carbono e um monte de outras desvantagens. Mas ela tem uma grande vantagem técnica, é que quando a gente acumula água na represa, a gente tem total controle sobre o processo de produção de energia elétrica. Na hora que se precisar de mais energia, basta abrir mais as comportas e aí aumenta a velocidade da água, gira as turbinas com mais intensidade, com mais velocidade angular e aí, consequência disso, mais rápido vai variar o fluxo magnético, produzindo uma força eletromotriz muito mais intensa, mais energia sendo produzida. Então, todas as formas de produção de energia elétrica apresentam vantagens e desvantagens. Você, como um ser autônomo, intelectualmente falando, precisa ter maturidade para poder decidir qual a melhor relação de custo-benefício para a situação que foi lhe proposta, para o problema que te apresentaram. No Brasil, o que acontece é que todas as formas de produção de energia elétrica são interligadas em um sistema chamado SIN, S-I-N, Sistema Integrado Nacional.
toda a energia elétrica produzida, inclusive pelas placas solares da sua casa ou de uma casa de um amigo seu, vai para esse sistema também. E aí, já que essas fontes alternativas, que são limpas, não conseguem manter uma estabilidade tanto quanto se manteria na hidrelétrica, se faz o seguinte: nas horas em que os ventos estão bem fortes e bem intensos e gerando muita energia a partir dos parques eólicos, fecha-se um pouco as comportas das hidrelétricas, economizando água. Quando os ventos estão um pouquinho mais fracos e não conseguem produzir a energia necessária, aí sim, vai lá na hidrelétrica, abre um pouco mais as comportas e você faz uma compensação, uma vez que não dá para a gente guardar essas energias produzidas. Ah, professor, não dá para pôr em bateria a energia eólica? Eu vou te fazer um único comentário e você se responde. Qual é o sentido de termos energia eólica, energia solar, energias de fontes renováveis e limpas? Não poluir. Mas se você pega essa energia e guarda numa bateria, você não está causando uma poluição? Os metais pesados que são utilizados na produção das pilhas e das baterias? Então, perdeu todo o sentido. Sem contar a dificuldade, que seria enorme, de se armazenar tanta energia assim. Pense nisso. Bom, vamos ficando por aqui nessa aula que foi sobre a lei de Faraday, mas assista logo a aula seguinte, porque ela completa essa aula com um tópico chamado a lei de Lenz. Bons estudos e até já!